Elder Bednar, 6 de julho de 2020. Segunda e última parte. Terceira consideração. Liberdade religiosa é frágil. Como acabamos de experimentar, a liberdade religiosa pode rapidamente ser deixada de lado em nome da proteção de outros interesses da sociedade. Apesar dos riscos do Covid-19, jurisdições norte-americanas declararam como essenciais numerosos serviços ligados ao álcool, animais, maconha e outras preocupações. Mas às vezes organizações religiosas e seus serviços são simplesmente tidas como não essenciais, mesmo quando suas atividades poderiam conduzir-se com segurança. Em nome da proteção da saúde e segurança, ou promovendo outros valores sociais, o governo geralmente agiu sem levar em conta a importância da proteção da saúde e segurança espirituais. E isso parece esquecer-se que garantir a liberdade religiosa é tão vital quanto a saúde física. Quarta consideração. No período de crise, são necessárias ferramentas sensíveis para balancear as exigências de liberdade religiosa com o interesse justo da sociedade. Agora, nem por um momento estou dizendo que a liberdade religiosa possa ser ilimitada no meio de uma pandemia. Nem estou afirmando que todos os representantes do governo desconsideraram os direitos religiosos. Longe disso. O que estou dizendo é que não podemos mais desconsiderar as reivindicações válidas de liberdade religiosa num tempo de crise. Não podemos desconsiderar as reivindicações válidas de liberdade de expressão, liberdade de imprensa ou a liberdade racional de buscas e apreensões. Nem devemos priorizar interesses seculares acima dos religiosos. Uma crise na saúde não deve tornar-se uma desculpa para uma crise de liberdade religiosa. Acredito que devemos sempre nos lembrar de um princípio fundamental, especificamente, religião não deve ser tratada com menos peso que as atividades seculares análogas. Por exemplo, as ordens de um Estado proibiram padres católicos de ungir um paroquiano com óleo sagrado na realização dos ritos finais. Mesmo que a pessoa não estivesse com o Covid-19, mesmo que o padre e o paroquiano estivessem protegidos com máscaras e luvas, e mesmo se o óleo fosse aplicado com um cotonete. E no mesmo estado, minha igreja não poderia realizar batismos, mesmo nas condições mais seguras. Proteger a saúde física das pessoas contra o coronavírus é de fato importante. Mas também o é a sua saúde espiritual. Esse mesmo Estado permitiu que advogados se encontrassem com pessoas para administrar suas necessidades legais. E permitiu que cuidadores administrassem alimentos para necessidades nutricionais. Mas ele não consentiu que uma pessoa do clero administrasse as necessidades religiosas das pessoas, mesmo quando o risco de todas essas atividades fosse essencialmente o mesmo. Esse exemplo, e muitos tais como este, ilustram uma profunda desvalorização da religião. Podemos e devemos fazer melhor que isso. Creio também que devemos sempre lembrar a um segundo princípio essencial, a saber, legisladores, mesmo numa crise, somente devem limitar o exercício da religião quando for verdadeiramente necessário preservar a saúde e a segurança públicas. Quando as necessidades da sociedade são grandes, oficiais ainda devem perguntar se há algum modo de atender a essas necessidades, ao invés de onerar ou proibir o exercício da religião. Com boa vontade e um pouco de criatividade, caminhos sempre podem surgir para atender às necessidades da sociedade e ao imperativo da proteção à liberdade religiosa. Em suma, o Covid-19 não é atraído somente por pessoas religiosas. Como a maioria de nós agora reconhece, uma variedade de métodos que podem ser usados para a redução do risco do vírus que não requer proibições definitivas a religiões para reuniões. A crise do Covid-19 apresentou-se como uma oportunidade rara de reafirmar, com certeza, a liberdade religiosa. Testemunhamos ações bem intencionadas dos governos, mas muitas vezes sendo uma perigosa violação dos limites que protegem o livre exercício das religiões. Ao ouvir o alarme,
Esta é uma convocação de despertar para todos nós. Esses limites fundamentais devem ser curados, renovados e fortalecidos. Enquanto membros em suas organizações religiosas devem ser bons cidadãos em tempos de crise, nós nunca poderemos permitir aos que estão nos poderes tratar o exercício das religiões como simplesmente não essenciais. Nunca, novamente, o direito fundamental da adoração pode ser banalizado abaixo da possibilidade de comprar gasolina. Em meio a uma crise, o filho pródigo na parábola bíblica caiu em si mesmo e iniciou sua longa jornada para casa. Sem dúvida, naquele momento, ele percebeu os erros em sua vida. Mas mais fundamental, penso que ele também percebeu que tinha esquecido quem ele realmente era. Entre porcos enlameados, deve ter lembrado. E então, tudo mudou. Em nosso desejo compreensível de combate ao Covid-19, nós também, como sociedade, podemos ter esquecido algo sobre quem somos e sobre o que é mais precioso. Talvez não lembremos de todo essa fé e o direito de exercê-la. São centrais à nossa identidade como crentes e a tudo o que consideramos bom, certo e digno de proteção. Agora é a vez de atendermos ao chamado de despertar, para lembrar e agir. E fazê-lo é a minha esperança e a minha oração sincera. Quando agora chego ao fim de minha mensagem, eu gratamente exercito o que para mim é um dos maiores liberdades religiosas. Expressei meus pensamentos em nome daquele a quem sirvo, a quem amo e a quem eu represento, mesmo Jesus Cristo.